Querido, o que me levou a olhar para esse texto, a palavra de Deus mais uma vez e começar a pensar com você naquilo que Deus quer falar ao seu coração. Eu quero dividir com você um pouquinho a vida do apóstolo Paulo, mais uma vez. Quero pensar um pouquinho com você no apóstolo Paulo vivendo debaixo de graça. O texto que essa música foi desenvolvida é o texto que se encontra no livro de 2 Coríntios, mas se você quiser já abrir no livro de 2 Coríntios, você pode abrir, porque eu quero dividir um pouquinho com você algo sobre a graça de Deus, a graça do Senhor. As melhores concordâncias teológicas definem graça como favor imerecido. Receber algo que nós não merecemos. Eu fiquei pensando sobre o que nós recebemos nessa terra que nós não merecemos. E eu cheguei à conclusão de que tudo que eu recebo é sem merecer. Tudo que eu tenho é sem merecer. E durante essa semana que se passou, houve um episódio muito sem graça que envolveu um jogador brasileiro, que eu acredito que a maioria de nós acompanhou na televisão. Quando o lateral direito do Barcelona foi cobrar um escanteio, jogaram uma banana para o lateral direito. E mais do que depressa, ele foi, pegou a banana, descascou a banana e a comeu. E por causa disso, suspirou-se no mundo todo algumas afirmações. Alguns apoiaram a atitude do jogador brasileiro, outros escreveram: somos todos macacos. Alguns escreveram algumas coisas que não convém aqui nós afirmarmos. Mas depois dessa atitude, algo muito sem graça existiu no meu coração. Eu preciso afirmar também algumas verdades ao seu coração. Primeiro, nós não somos macacos. Segundo, não viemos do macaco. Terceiro, a atitude dele de comer a banana, acredito que ele está de parabéns. Acho que ele se saiu muito bem. O foco se quebrou e ele conseguiu dar a volta por cima. Mas pensando nessa atitude, uma atitude sem graça, uma atitude infeliz, eu fiquei pensando nas pessoas que estão à nossa volta e quantas atitudes sem graça nós já realizamos com as pessoas que estão mais próximas de nós. Quantas vezes, por causa de algumas brincadeiras ou atitudes, nós ferimos algumas pessoas com preconceito, com racismo, com atitudes que não são concernentes a uma atitude de graça, da expressão cruz, da expressão graça. A minha pergunta para você nessa noite é: se um travesti entrasse agora por aquela porta e se assentasse do seu lado, qual seria a sua atitude? Qual seria a sua atitude se alguém com síndrome de HIV sentasse aí do seu lado agora e dissesse: sou portador de HIV? São perguntas que pairam sobre a nossa vida. São perguntas que eu e você precisamos fazer diariamente. E são perguntas que exigem uma resposta. Eu fiquei pensando neste mundo sem graça que nós vivemos. E eu pensei um pouquinho na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade é que nós vivemos num mundo sem graça. Vivemos num mundo sem cordialidade. Vivemos num mundo sem cores. Vivemos num mundo onde a maioria de nós não tem tempo para sorrir. E por causa de racismo ou preconceitos,
afastamos algumas pessoas do nosso convívio. E pensando nesse mundo carente de graça, eu divido com você algumas coisas que o apóstolo Paulo vivenciou na sua vida para trazer um princípio maior para a minha vida e para a sua vida. O apóstolo Paulo, quando se despedia da igreja de Éfeso, ele faz um dos mais belos discursos antes de terminar a sua carreira. O apóstolo Paulo era um homem eloquente e ele consegue desafiar os líderes de Éfeso a assumirem um compromisso solene com Deus, com a igreja e com a palavra. E esse compromisso se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24. Você não precisa abrir, eu só vou citar ele para você. Ele diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo consegue afirmar essa verdade para a igreja de Éfeso, dizendo: para mim, em nada eu considero a minha vida preciosa, contanto que eu complete a minha carreira, que eu conclua o meu ministério, o ministério que eu recebi do Senhor para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Uma outra pergunta que vem no meu coração: você tem testemunhado o Evangelho da graça na sua casa? Você tem testemunhado o Evangelho da graça de Deus? Ou lá na sua casa é a ferro e fogo? Ou na sua casa as coisas ainda são no tempo da lei? De uma vez por todas, Jesus veio e se entregou na cruz para que você tenha vida e a tenha em abundância. E essa expressão Evangelho da graça, o que isso representa para você? Para mim, não importa muita coisa, apenas que eu cumpra o ministério do qual eu recebi do Senhor para testemunhar o Evangelho da graça. A minha pergunta é: temos testemunhado o Evangelho da graça para os nossos vizinhos? Temos testemunhado o Evangelho da graça para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos irmãos? De domingo, quando a família reúne para almoçar, você tem testemunhado o Evangelho da graça? Você tem vivido o Evangelho da graça? O que representa esse Evangelho? O apóstolo Paulo, depois de ter um passado sombrio, perseguiu a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deu voto para matar muitos discípulos de Jesus. Em uma de suas viagens, teve um encontro com o Senhor, indo para Damasco. E ele se converte ao cristianismo. E quando o apóstolo Paulo prova do Evangelho da graça, ele se tornou um missionário de maior potencialidade de implantar igrejas em todo o território de Israel. De perseguidor a missionário, de destruidor ao maior evangelista de todos os tempos. Mas mesmo após ter conhecido o Evangelho da graça, a vida do apóstolo Paulo foi marcada por alguns sofrimentos, foi marcada por algumas tempestades. A Bíblia diz que mesmo depois de ter recebido o Evangelho da graça, foi perseguido, preso, açoitado, apedrejado. Por onde passou? Ele passou e enfrentou prisões e ameaça de morte.
O fato de ser um homem cheio do Evangelho da Graça e cheio do Espírito Santo não isentou o apóstolo Paulo de alguns sofrimentos. E na sua última carta, se despedindo do seu filho Timóteo, preso na masmorra em Roma, ele abre o seu coração e ele afirma estar passando por solidão, afirma estar se sentindo abandonado, afirma estar enfrentando grandes dificuldades na quais ele sozinho não conseguiria suportar. Mas escrevendo a Timóteo, ele diz: mas de uma coisa estou certo, receberei a minha recompensa. A graça do Senhor Jesus me basta. E pensando nisso, eu imaginei um pouquinho a vida do apóstolo Paulo e preciso afirmar ao seu coração: foi a graça de Deus que o manteve em pé no meio de todas as suas batalhas. E quero contextualizar para os seus dias hoje, e quero afirmar essa palavra de Deus para o seu coração. Foi a graça de Deus, querido, que te manteve de pé até o dia de hoje, em todas as lutas, em todas as dificuldades. É a graça de Deus que manteve o seu casamento em pé, você passando por tudo que você passou. Foi a graça de Deus que manteve o seu comércio aberto até hoje, para a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Foi a graça de Deus que fez com que Paulo conseguisse cantar na prisão e chamar a atenção de todos os presos que estavam com ele. E eles olhavam e dizendo: Paulo, você está indo para o martírio, indo para a morte. Mas ele dizia: a minha alegria e a minha força vem do Senhor. Alguém que só consegue provar da graça, consegue ter sentimentos assim, consegue ter uma vida assim. A Bíblia nos diz que foi a graça de Deus que o consolou quando ele estava só. Eu quero dizer para você que foi a graça de Deus que esteve com você lá no seu quarto, naquelas noites escuras, enquanto você chorava, achando que todos tinham te abandonado, achando que todos tinham se esquecido de você. Foi a graça de Deus que estava com você no mais íntimo do seu coração, quando você pensou em desistir, mas alguma coisa veio, te abraçou, te apertou, e aquela presença foi a presença da graça de Deus que te deu força para continuar. Nenhum homem, querido, era capaz de lidar com tamanho sofrimento se não existisse a graça de Deus. Verdade nos é que mesmo conhecendo essa graça e mesmo provando dessa graça, nós não estamos isentos nessa terra de sofrimento, de luta e de dor. Então isso quer dizer que pode existir momentos na nossa vida em que nós vamos enfrentar luta, dor e sofrimento. E pode acontecer também que muitas vezes você não vai sentir o alívio dessas dores de imediato. Pode acontecer também que você não vai conseguir ter as respostas imediatas como deseja o seu coração. Mas uma coisa eu e você precisamos ter a certeza: a graça do Senhor Jesus nunca irá faltar para nós. Glória a Deus. Nunca ficaremos sem a graça. A graça de Deus é conosco. A graça de Deus é melhor do que a vida. Por isso, a graça de Deus nos basta. Amém. Abra comigo a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12. Diz assim, esse texto da palavra de Deus: em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Eu conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, se no corpo não sei, ou se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu.
E eis que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que a mim mesmo. E para que não me exaltasse, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Querido, todas as vezes que eu leio esse texto, eu confesso a você que eu não o canso de ler, e cada dia que eu leio eu chego a algumas conclusões. Cada dia que eu leio eu sou inundado com esse evangelho da graça. E algo que chama muito a atenção é que Deus, Ele consegue nos dar as respostas que tanto anseia em nosso coração. Se você estudar um pouquinho esse texto da palavra de Deus, é interessante você ver que o apóstolo Paulo, ele necessitava mais da resposta de Deus, do porquê ele estava vivendo isso, do que propriamente ser curado do seu mal. Alguns estudiosos afirmam que existem várias afirmações sobre o que era esse espinho na carne. Alguns estudiosos chegam a afirmar que a definição que mais se aproxima do original era uma inflamação nos olhos. Todavia, isso existem conjecturas que afirmam que podem ser algum outro tipo de inflamação. Não cabe aqui afirmarmos essa verdade, mas cabe aqui entendermos que esse espinho na carne era uma inflamação, era um mal que estava sobre ele. E algo que chama a minha atenção aqui é que Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele dá uma resposta ao apóstolo. Ele afirma a Paulo o porquê do seu espinho na carne. Verdade é que eu e você temos problemas, eu e você temos dificuldade, eu e você temos lutas. E verdade também é que muitas vezes nós ficamos sem respostas. Muitas vezes algo foge do nosso controle e nós afirmamos: Senhor, por que isso está acontecendo? E aí de repente, quando você vê, a coisa está restaurada, mas a gente não conseguiu as respostas para saber o porquê que estava acontecendo. E na vida do apóstolo Paulo foi diferente. O apóstolo Paulo conseguiu ter a resposta do porquê que ele estava passando pelo seu problema. Então, quando eu olho para esse texto da palavra de Deus, eu chego a algumas conclusões. Primeiro, nos primeiros versos desse texto, a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo foi arrebatado até o paraíso, até o céu. Então eu quero afirmar ao seu coração: só alguém que prova do Evangelho da graça pode ter uma experiência tão forte e tão linda com Deus, que ele chega a ser arrebatado até o céu. O desejo do meu coração, querido, é que eu e você busquemos essas experiências em Deus, para que Deus também possa se agradar de nós e que nós possamos também ter experiências com Ele.
O que esse texto me ensina é que Paulo teve uma experiência extraordinária. Ele deixou de ser natural e viveu o sobrenatural. E eu e você, querido, precisamos começar a viver do sobrenatural. Precisamos deixar de sermos normais. Precisamos viver o sobrenatural. E só vamos viver o sobrenatural quando vivermos debaixo do poder da oração. Então olhe para a pessoa mais próxima de você e diga para ela assim: você precisa orar mais, meu irmão. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi um homem que foi levado até o céu. Quer ver só? Pergunta para esse irmão que está aí do seu lado assim: se você fosse levado ao céu, o que iria acontecer com você quando você voltasse na terra? Diz aí, se você fosse levado para o céu, o que você iria fazer quando você voltasse para a terra? Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que caberia alguém aqui dentro, se vocês a partir de amanhã dissessem assim ali fora: o meu pastor, vamos falar que o meu pastor Márcio, ele foi arrebatado ao céu. Ele teve uma experiência com o sobrenatural. Ele subiu. E domingo ele vai contar o que ele viu no céu. Algumas dessas cadeiras estariam vazias? Ou a igreja estaria cheia? Querido, o apóstolo Paulo teve o privilégio de ter uma experiência de ser arrebatado até o terceiro céu. Eu fico imaginando, a Bíblia diz no Antigo Testamento que ninguém viu a face de Deus. Ninguém. Mas a Bíblia me afirma que o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo teve o privilégio de ter uma experiência, e acredito eu que ele viu anjos voando no céu para todo lado. Acredito eu que ele teve uma experiência única com o seu Senhor e com o seu Salvador. Acredito eu também que essa experiência não é para qualquer um. Acredito eu ainda mais que o apóstolo Paulo, quando viu isso, se você olhar comigo no versículo 3, ele, de tanto temor que ele teve dessa experiência, ele não dá muito detalhes. Acredito eu que se o pastor Márcio tivesse sido arrebatado até o terceiro céu, na segunda-feira ele começaria a escrever um livro e seria um best-seller, vendido em todo o território do mundo. Um dos livros mais vendidos do século 21 seria esse livro do pastor Márcio sendo arrebatado até o terceiro céu. E acredito mais, você ainda teria prazer de dizer assim: o meu pastor é aquele que foi arrebatado até o terceiro céu e voltou para me contar como é que é lá. Mas algo que chama a minha atenção é o verso 3 desse texto da palavra de Deus, porque ele não tem muitas afirmações, porque quem vive do sobrenatural não se tem muitas respostas. Irmão, em nome de Jesus, para de dar resposta para todas as coisas que acontecem na sua vida. Você não é Deus, você não tem todas as respostas que você acha que tem. Às vezes você acha que só você é o dono da razão, que só você tem todas as respostas, ou que você está certo. Meu irmão, para. Você não tem todas as respostas, porque aquele que vive do sobrenatural não se tem muitas respostas, porque se vive de fé em fé. O verso 3 diz assim: e sei que está um homem, se no corpo ou se fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. Então Deus sabe, mas eu e você não. Mas Ele sabe. Ele sabe todas as coisas. Pastor, por que aconteceu isso comigo? Ele sabe. Pastor, por que isso está acontecendo na minha empresa? Ele sabe. Pastor, por que eu estou vivendo assim? Ele sabe. Eu e você não, mas Ele sabe. Para de achar tantas respostas, às vezes para os problemas,
ou às vezes para soluções que existem na sua vida. Eu sei que essa experiência foi linda demais. Ele foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Irmão, não me responda, você já ficou mais de 30 minutos de joelhos em oração? Se você entrar dentro do seu quarto, colocar uma musiquinha bem suavezinha e ficar 30 minutos de porta fechada em oração, eu profetizo na sua vida, você vai ouvir palavras inefáveis. O Espírito Santo vai pegar você de tal forma que você vai ter experiências com o sobrenatural. Pastor, eu oro 5 minutos, eu oro 3 minutos, eu oro... Amém, irmão, em nome de Jesus, que você continue orando esses minutinhos. Mas eu quero dizer para você, querido, viver do sobrenatural não é viver orando 10 minutos ou 5 minutos do seu dia, é você gastar pelo menos o dízimo que você deve dar ao Senhor das 24 horas que Ele te dá no dia. Pelo menos. A verdade é que a gente não tem tempo muito para orar. E Deus quer que nessa noite você entenda que o sobrenatural de Deus só acontece quando você se coloca à disposição do reino da graça. O versículo 5 e 6 ainda desse texto diz assim: de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. O apóstolo Paulo aqui está dizendo assim: eu me gloriar por ter sido escolhido para ser arrebatado até o terceiro céu? Não. Mas vou me gloriar do Evangelho da graça. Vou me gloriar daquilo que recebi do Senhor. E aí então ele continua dizendo: e para que eu não me exaltasse. Então o coração do apóstolo já estava se gloriando por haver tido provado dessa experiência sobrenatural. Meu irmão, em nome de Jesus, aqui nesse texto dá para nós entendermos que na vida do apóstolo Paulo, o espinho na carne dele veio para que ele não se exaltasse, para que ele não fosse arrogante, para que ele não fosse prepotente. A Bíblia nos diz que a altivez precede a queda. Então o que esse texto está querendo dizer para o meu e para o seu coração é que o espinho na carne, a dificuldade, a luta e o problema existem para que eu e você não nos sejamos como Deus. A luta do apóstolo era para ele não se sentir como Deus. É para ele não se sentir o Senhor Todo-Poderoso, absoluto, dono de todas as coisas. O problema do apóstolo é para ele se humilhar e reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Com base nessa verdade, eu posso afirmar isso ao seu coração: a maioria dos seus problemas é porque Deus precisa te humilhar, trazer você de volta ao lugar aonde você nunca deveria ter saído. Chego ainda a afirmar que a maioria dos nossos problemas é para você não se tornar arrogante e prepotente. É para você se lembrar de que existe alguém que é superior a você. Existe alguém que é maior do que você. Existe alguém que controla todas as coisas. E você não é absoluto. Você não é dono de si. Você não é dono da razão. Você é apenas um ser humano que vive nessa terra com a missão de testemunhar o Evangelho da graça. Você está vivo aqui porque a sua função é dar testemunho do Evangelho da graça. Você está naquela escola porque você lá naquela escola precisa falar do Evangelho da graça. Você casou porque a sua família precisa ouvir do Evangelho da graça. Você mora naquela casa porque os seus vizinhos precisam ouvir do Evangelho da graça. Você anda na rua, você sobe a avenida
porque as pessoas da avenida precisam ouvir falar do Evangelho da graça. Você tem um comércio, não é para você ficar rico, mas você tem um comércio porque Deus quer que você naquele comércio testemunhe o Evangelho da graça, porque naquele lugar o Evangelho da graça precisa ser pregado. Naquele lugar. Mas muitas vezes nós esquecemos do Evangelho da graça. Tem um carro bom, tem uma boa casa, tem uma boa família, tem um bom trabalho. Irmão, a gente pode dizer que você tem tudo. Imagina se você não tivesse problemas. O que seria da sua esposa se você não tivesse problema? Ela não seria sua esposa. O que seria do seu filho se você não tivesse luta? Ele não seria o seu filho. Porque as pessoas não teriam prazer de estar ao nosso lado. Porque nós nos acharíamos como Deus. Ou nós nos sentiríamos como Deus. As Escrituras Sagradas nos afirmam que Deus não divide o trono dele com ninguém. E Ele quer nessa noite que você se lembre dele. E volte para o lugar da onde você nunca deveria ter saído. Alguns anos atrás existiu um homem chamado Tancredo Neves. E ele faz uma afirmação: nem Deus me impede de subir a rampa do Planalto. A história nos diz que ele ganhou as eleições, mas ele morreu antes de assumir a presidência da República. A história nos diz que um certo timoneiro faz uma afirmação na primeira viagem do maior navio do mundo: nem Deus afunda esse navio. Na sua primeira viagem, um iceberg, algo escondido aos olhos humanos, afundou o maior navio da história da humanidade. Uma banda de rock que provavelmente no seu tempo você ouviu, chamada Beatles, faz uma afirmação: somos mais conhecidos do que Jesus. Alguns dias depois, os seus integrantes começam a morrer. Mamonas Assassinas tem uma criação meteórica e de repente explodem em todo o território nacional. E eles também afirmam que seriam mais conhecidos do que Jesus. Em um determinado dia, num voo que era para dar tudo certo, dá tudo errado. Sabe, querido, quando você se esquece de Deus, Ele resolve fazer você se lembrar que Ele é Deus. E Ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para Ele ocupar o lugar dele na nossa vida. Então, um segredo para que as lutas e as dificuldades e as tribulações e os problemas passem logo é não se exaltar, é se humilhar diante de Deus, é reconhecer que o outro é superior a mim, é chegar amanhã lá no lugar onde você trabalha e olhar para os seus funcionários, ou olhar para os seus colegas funcionários e dizer a eles: o Evangelho da graça alcançou a mim e a você. O Evangelho da graça nos perdoou e de uma vez por todas Jesus cravou lá na cruz todo o nosso pecado. Paulo ainda continua dizendo: orei 3 vezes ao Senhor.
Bíblia nos diz que Paulo era um homem de oração. E ele ora dizendo: Senhor, afasta de mim esse espinho. Afasta de mim esse espinho. Afasta de mim esse espinho. E a Bíblia Sagrada nos diz que o espinho não foi afastado. Então preciso afirmar ainda ao seu coração: para de achar que o seu problema é o maior problema da humanidade, porque às vezes você vai ter que conviver com este problema. Às vezes você vai conviver com essa luta. Mas sabe algo que Deus traz poderosamente para o meu e para o seu coração nessa noite? A graça de Deus vai contigo. E você passa pelo problema, você passa pela dificuldade, você passa pela tribulação, porque a graça de Deus te basta. A graça de Deus vai contigo. E eu acredito que Paulo orou dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Deus não respondeu nada. Às vezes Deus não vai te responder na hora que você espera que Ele responda. Às vezes você está orando faz 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada aconteceu. Mas eu quero dizer que durante esses 3 anos que nada aconteceu, a graça de Deus aconteceu na sua vida. A graça de Deus foi contigo. Pastor, eu não consigo enxergar. Graça não se vê. Graça é favor imerecido. E você não precisa ver a graça de Deus, você precisa só saber que ela está lá. Ela está lá. Ela está lá. Nosso filho mais novo sai da minha casa e vai para a casa dos meus pais às vezes à noite. E eu não me esqueço de uma palavra do Vitor, quando eu deixo ele ir sozinho, ou quando ele volta sozinho. Na maioria das vezes eu me escondo na rua de cima, atrás de uma árvore onde ele não consegue me ver. E ele vem, e ele vem. E eu me lembro que num dia ele veio, desceu e virou para trás e gritou assim: eu sei que você está aí. Às vezes você não precisa ver, mas só de saber que Ele está lá, você continua a sua caminhada. Você continua o seu caminho. Há um propósito divino em toda luta. Há um propósito divino em todo sofrimento, para que você não se exalte, para que você não seja arrogante, para que você não seja prepotente. Então, após orar, o Espírito Santo de Deus responde ao apóstolo Paulo: a minha graça, a minha graça, a minha graça, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo sai de lá testemunhando o Evangelho da graça. Quem sabe você diria assim: mas pastor, o apóstolo Paulo não foi curado, ele devia abandonar tudo e esquecer de Jesus. Muito pelo contrário. Porque a graça o levava para a cruz. A graça o levava para Jesus. Para nós encerrarmos, o desejo do meu coração é que no meio da sua luta, no meio do seu vale, no meio da sua dificuldade, você nunca se esqueça de que mesmo que você não a veja, a graça de Deus te basta. Quando seus filhos saem para a escola e quando eles voltam da escola, foi a graça, foi o favor imerecido de Deus que os trouxe de volta.
Foi a misericórdia de Deus que os livrou das dificuldades. Logo em seguida, quando o apóstolo Paulo ora, ele não obteve a resposta que ele gostaria de ouvir do Senhor, mas ele obteve a resposta que ele precisava. Muitas vezes, quando você ora, você não vai ouvir a resposta que você quer, mas a graça de Deus vai lhe dar a resposta que você precisa ouvir naquele momento. A graça de Deus fez com que Paulo tivesse alegria no meio dos problemas. A graça do Evangelho de Deus fez com que Paulo continuasse e tirasse força da fraqueza. Já aconteceu que você dormiu e parece que você não dormiu e já deu 7 horas e você tem que levantar porque 8 horas você vai trabalhar? Já aconteceu isso com você? Vai só comigo que de vez em quando isso acontece. Que a gente acorda e diz assim: meu Deus, já passou a noite e eu nem descansei. E aí naquele dia você vai trabalhar e você diz assim: hoje o dia podia ser tão calmo. E de repente é aquele dia agitado, é aquele dia de correria, é aquele dia de loucura. E você no final olha para você e diz assim: meu Deus, como é que eu fiz tudo isso? Como é que eu consegui tudo isso? Sabe o que é isso, querido? Olha para o seu irmão e diz para ele assim: é a graça. É a graça. Quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Quem sabe você hoje está sozinho. Quem sabe a sua família te abandonou. A graça de Deus não te abandona. O verdadeiro amor que você buscou em pessoas só se encontra na pessoa de Jesus.